Olá, na aula de hoje nós vamos aprender sobre diagrama de tensão e deformação e sobre a lei de Hooke. Para isso, temos os seguintes objetivos para esta aula: relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras aulas, apresentar o diagrama de tensão versus deformação, apresentar a lei de Hooke e aplicar os conceitos aprendidos em alguns exemplos práticos. Para isso, nós vamos precisar relembrar o conceito de tensões aprendido lá na aula 3 dessa disciplina, o conceito de construção de gráficos aprendidos lá na matemática básica, principalmente os conceitos relacionados a gráfico de uma reta, para que a gente possa elaborar o conceito de diagrama de tensão versus deformação. Então, o que seria deformação específica normal? Imaginemos que eu pegue uma barra qualquer, de área A, comprimento L, e apliquemos nessa extremidade A da nossa barra uma força P qualquer. Essa barra ela vai tender a aumentar o comprimento dela, de uma certa distância delta. Se a gente fizer o gráfico, de P versus delta, o que a gente vai obter? A gente vai conseguir ter um gráfico, na maior parte dos materiais, com essa carinha aqui. Ele vai ter uma região que ele vai se comportar linearmente. A partir dessa região, ele vai ter uma região onde as deformações serão muito maiores que o aumento da minha força. Vai tender a ter uma pequena queda na capacidade da força e continuando aumentando a deformação. Aí ele vai adquirir novamente a resistência até que esse material rompa. Então essa minha carga P, conforme eu vou aumentando, ela vai ter mais ou menos essa característica de gráfico. Mas é interessante entender que, se eu tiver esta característica, eu vou ter essa deformação delta. Mas se eu pegar e colocar duas vezes a minha área, aumentar a área dessa minha barra em duas vezes, e em vez de colocar uma força P, eu aplicar uma força 2P, essa barra também vai se deslocar de delta. Entretanto, se eu pegar uma barra com a mesma área e colocar ela com um comprimento de 2L e aplicar essa minha mesma força P original, ela vai se deslocar de 2Δ. Então, como relacionar todas essas variâncias de área e comprimento numa única forma? Para isso, se define o que a gente chama de deformação específica normal. Em vez de nós utilizarmos o delta, a gente vai utilizar o que a gente chama de epsilon. Então, o nosso epsilon, ele vai ser esse meu delta dividido pelo meu L. Então, eu vou pegar o comprimento da minha barra original, e a deformação que essa barra sofreu e calcular o meu epsilon. Então, vai ser a deformação dividido pelo L. Como o delta, ele vai ser medido em metros, milímetros, e o L é a mesma coisa, metros, milímetros, o meu epsilon, que é a minha deformação específica normal, ele vai ser adimensional. Isso significa que ele não tem unidade de comprimento. Para a gente também relacionar essa variação, que com uma área a gente tem uma força P com essas características de deformação, e para duas vezes a área a gente tem uma força 2P para as mesmas características de deformação, nós vamos estar utilizando o nosso sigma que aprendemos na aula anterior. Então, o sigma, ele é o quê? Ele é a força aplicada na minha barra, seja ela qual for, dividido pela minha área. Dessa forma, independente da barra que eu esteja calculando, eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou ter o mesmo sigma. P sobre A vai dar sigma, 2P sobre 2A vai dar o sigma, P sobre A também vai dar o mesmo sigma. Ok?
Então, como que a gente desenha aqui nosso diagrama original que a gente tinha desenhado P versus o delta, agora como sendo sigma versus o meu epsilon. Esse diagrama ele é obtido através de um ensaio mecânico, onde a gente vai ter um corpo de prova qualquer. Esse corpo de prova tem as extremidades preparadas para que a gente consiga tracionar esse corpo de prova e ele não escape da nossa prensa hidráulica. E internamente, no meio do meu corpo de prova, numa parte central do meu corpo de prova, eu marco 2 pontos e esses 2 pontos vão ser o meu L0. São aqui que a gente vai colocar os nossos extensômetros para a gente saber quanto que essa barra ela vai aumentar de comprimento. Essa barra é colocada em um equipamento como este, que é uma prensa hidráulica, onde as extremidades são fixadas, e aqui no parte central tem esse equipamento, que é um extensômetro, que normalmente é ligado a um computador ou algum meio digital, para que meça quanto cada força que eu aplico, cada acréscimo de força que eu aplico nessa barra, qual que é o comprimento que eu vou estar medindo nessa minha barra ensaiada. Até que vai chegar então um determinado ponto, então numa carga P, eu vou ter um novo comprimento. Em vez de eu ter o meu L0, eu vou ter o meu comprimento L. E para calcular aquele nosso delta original, o que eu faço? Eu pego o novo comprimento L e retiro desse meu L0. Então, meu delta nada mais é que esse L do ensaio menos o meu L0. Então, vamos ver como esse ensaio se comporta com 2 tipos de materiais diferentes. Inicialmente com materiais dúcteis. O que acontece com os materiais dúcteis? Os materiais dúcteis, a principal característica deles é eles avisarem quando eles vão romper. Então, num ensaio como aquele, o que vai acontecer? Eu vou tracionando, aumentando a carga, aumentando a carga, aumentando a carga. Vai chegar um determinado momento que uma determinada parte central desse meu material, o que vai acontecer? Ele vai começar a afinar o diâmetro. Ele vai começar a dizer, olha, é aqui que eu vou romper. Até que eu vou aumentando, 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 até que ele rompe. Então, ele tem esse estrangulamento da minha seção que indica que a minha seção vai romper naquele ponto. A gente tem basicamente 2 tipos de diagramas de materiais dúcteis que dão desse diagrama de tensão e deformação. Este é um bem tradicional, ele é um exemplo de um aço com baixo teor de carbono, mas ele é um tradicional para muitos materiais. Então, o que acontece? Acontece exatamente isso daqui, ó. Eu vou aumentando a minha tensão, consequentemente a minha carga, porque tensão nada mais é que força sobre a área. E o meu deslocamento ele vai aumentando. De que forma? De uma forma linear. Essa primeira parte, que é a parte bem estreitinha, bem pequenininha, é a parte que mais interessa para a gente, que é o comportamento elástico do meu material. A gente já vai ver isso. Vai chegar um determinado ponto aqui, que a gente vai chegar no sigma elástico, é o sigma último do escoamento, desse meu material. A partir desse ponto, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter pequenos acréscimos da minha tensão e aí grandes deslocamentos, até uma perda de capacidade desse meu material resistir à força. Nesse trecho aqui, o que acontece? Então, eu tenho pequeníssimos aumentos de acréscimo de tensão, mas eu tenho uma grande deformação comparada com a deformação inicial que eu tinha. De repente, ele vai chegar num outro ponto que vai acontecer o quê? Ele vai retomar a característica de resistência, quer dizer que eu vou continuar tendo grandes deformações, só que agora eu vou ter acréscimos de cargas significativos. Até que vou chegar num outro ponto, que é esse ponto superior aqui, que vai ser uma tensão onde, a partir desse ponto, ele só vai perder a resistência, eu não consigo mais acrescentar
né, forças, né, aumento de tensão, e ele vai chegar num ponto que é a ruptura, que vai ser exatamente isso daqui, o que está acontecendo aqui. Esse ponto, né, que a gente começa a ver esse estreitamento, é justamente esse ponto superior aqui. Ele começa a avisar que ele vai romper exatamente nesse ponto. Outro diagrama de material dúctil de tensão deformação é esse apresentado aqui. Ele, na verdade, ele não tem esse trecho de escoamento, né? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando a parte linear, até que ele vai chegar num ponto onde ele vai deixar de ser linear, ele continua aumentando a tensão, só que com aumentos maiores de deformação. Então eu continuo tendo o sigma de escoamento, né? Só que é um sigma de escoamento que ele não vai ter aquela pequena perda de carga, né? Até chegar num ponto superior, de novo, que é o meu sigma último, e a partir daqui ele vai entrar na ruptura. Isso daqui é o típico de um material que seja uma liga de alumínio. O outro tipo de material que nós vamos estar trabalhando são os materiais frágeis. O material frágil, ele tem um rompimento como nessa figura aqui. Percebam que ele rompeu, mas ele não diminuiu a minha seção, ele simplesmente quebrou, né? Um diagrama de formação desse material é esse tipo aqui, ó. E o que acontece? Você quase não, ele quase é uma reta até o final, até a minha ruptura. Então, naquele sigma último que eu tinha, é o meu sigma de ruptura, né? Esse tipo de material na construção civil, nós não procuramos utilizar muito. Por quê? Porque sempre a gente quer o quê? Que a gente tenha grandes deformações para observar que a nossa estrutura está rompendo, no caso de um acidente, no caso de uma falha de projeto, né? Então a gente normalmente vai estar trabalhando sempre com materiais dúcteis, não com materiais frágeis. Então o que seria a lei de Hooke? A lei de Hooke nada mais é para a gente que justamente dizer para a gente, nessa região elástica, nessa região que o meu gráfico parece uma reta, qual é a relação entre a nossa tensão, sigma, e o nosso epsilon, que é a nossa deformação específica. Então, essa relação ela é dada por equação de uma reta, que vai ser sigma igual a E vezes o epsilon, onde esse E é chamado de módulo de elasticidade ou módulo de Young, né? Então, esse E nada mais é que o meu coeficiente angular da minha reta. Como o meu epsilon é adimensional e o meu sigma é dado em Pascal, o meu E, que é o meu módulo da elasticidade, ele também vai ser dado em Pascal. Então, aqui eu mostro, né, o diagrama de tensão-deformação de vários materiais. Percebam que nesses vários materiais que eu tenho aqui, eu tenho um mesmo E. Por quê? Porque eu tenho a mesma inclinação dessa reta. O que diferencia de cada um desses materiais? Diferencia a minha tensão de escoamento, né? Por quê? Porque, ó, por exemplo, para o ferro puro, né, a minha tensão de escoamento ela é bem baixa. Para um aço de carbono, né, onde eu peguei o ferro e adicionei carbono, eu vou ter já uma tensão de escoamento um pouquinho maior. Quando eu peguei um aço de liga de alta resistência, essa tensão de escoamento aumentou, mas ó, todos continuaram sendo materiais dúcteis. Quando eu coloquei, né, uma liga de aço temperada, né, recozida, ela também vai ser um material dúctil. Ó, ela tem uma plataforma de escoamento, mas ela tem uma alta resistência. Mas todos eles têm a característica do quê? De ter o mesmo E. Claro que nem todos os materiais têm o mesmo E. Se eu analisar um alumínio, um aço, um latão, essa inclinação dessa reta ela vai ser diferente para cada um desses materiais. Materiais mais resistentes, reta mais inclinada. Materiais menos resistentes, né, que possuem uma deformação maior, retas, né, mais próximas, mais deitadas, próximas do meu epsilon.
Então, o que seria o comportamento elástico e o comportamento plástico de um material? É exatamente isso que a gente viu no nosso gráfico. O comportamento elástico do meu material é aquele comportamento que está exatamente, né, no nosso, até o nosso sigma de escoamento. Significa o quê? Que se eu carreguei esse material, se eu apliquei uma carga nesse material, ele vai ter um determinado deformação, que é até chegar aqui no meu ponto B. Se eu retirar a carga desse material, esse material perde essa deformação até chegar em zero de novo. E eu posso fazer isso muitas vezes e ele vai continuar trabalhando nessa região de A até B. Então, carrego, ele chega em B, descarrego, ele chega em A. Mas o que acontece se eu passar do meu ponto B? Quando eu carrego esse material a uma força muito maior, que leva uma tensão que extrapola a minha tensão de escoamento, ele vai chegar até um ponto C, e quando eu chegar nesse ponto C e eu quiser descarregar, ele não vai percorrer o mesmo percurso. Ele vai percorrer uma reta, que é uma reta paralela àquela reta do regime que a gente chama de elástico. Tá? Então, a partir do sigma de escoamento, nós temos a nossa região plástica. O que é essa região plástica? A região plástica significa o quê? Que nós vamos ter deslocamentos, né, que não são mais recuperados quando nós tiramos a nossa carga. Né? Então, a gente vai ter deformações fixas naquele meu material. Se eu quiser novamente carregar esse material vai começar aqui do meu ponto B e ele vai carregar e voltar nessa região aqui, como se fosse a nossa região elástica até o ponto C, mas ele nunca mais vai chegar ali no meu ponto A. Novamente, se eu ultrapassar o meu ponto C, ele de novo vai descarregar numa reta paralela a essa minha reta DC. Então eu posso ter carregamentos e descarregamentos, carregamentos até que ele chegue na minha ruptura. Então, o comportamento plástico de um material é um comportamento também que nós não queremos que a nossa estrutura chegue. Por quê? Porque apesar de a gente achar que a nossa estrutura ela está submetida sempre a carregamentos estáticos, né? Quer dizer o quê? Que a gente coloca a força e aquela força ela não é mais retirada ali da minha estrutura, a gente não tem alteração dos carregamentos. O que acontece na realidade é que nós temos alteração desses carregamentos sim. O vento é um carregamento dinâmico, né? Os móveis, a sobrecarga que a gente coloca na nossa estrutura, ele é considerado estático, mas ele varia ao longo do uso da estrutura. Então temos vários tipos de carregamentos que provocam essa carga e descarga. E chegar na nossa parte, né, na nossa região plástica, isso sempre vai levar uma perda dessa nossa capacidade, né, de resistência desse meu material. E existe até estruturas que a gente, por exemplo, tem barras que um determinado carregamento, essa barra é tracionada. Quando a gente descarrega, ela vai ser o quê? Comprimida, porque o carregamento mudou de direção. E percebo, né, cada vez que ela faz essa mudança, a minha capacidade de resistência ela vai diminuindo e eu vou tendo deformações residuais na minha estrutura. Quando eu tenho alternância de carregamentos, né, que fazem com que a minha estrutura trabalhe a tração e depois trabalhe a compressão, é pior ainda. Isso acelera um processo que a gente chama de processo de fadiga do meu material. Então essa carga e descarga, esses ciclos de carregamento, mesmo trabalhando numa região elástica, dependendo do tipo de material, nós vamos ter um número máximo dessas cargas e descargas desse material. Então é um número bem alto. Então, por exemplo, se a gente pega um alumínio, né, eu posso carregar e descarregar ele cerca de 10.000 vezes antes que ele perca a resistência. Conforme eu vou carregando e descarregando ele mais vezes, a resistência dele vai diminuindo até que ele vai chegar na ruptura. Né? Mas percebam que eu tenho um número muito elevado de cargas e descargas
até ele chegar à ruptura, que seria esse ponto final aqui. O que a gente tem que tomar cuidado é nunca trabalhar no limite desse material, e sim com regiões, né, abaixo desse limite desse material. Para quê? Para que ele não sofra essa fadiga. E é por isso que a gente trabalha com aqueles coeficientes de segurança que a gente trabalhou na aula anterior. Então, o que seriam as nossas deformações de elementos sobre carga axial? Vamos voltar nesse nosso desenho original, onde eu tenho uma barra, né, de comprimento L e área A, eu aplico uma força P e eu tenho então uma deformação delta. Então a gente já viu pela lei de Hooke que sigma é igual ao meu módulo de elasticidade vezes o meu epsilon. O epsilon, que é a deformação específica, é o delta, que é a minha deformação ali do meu desenho, dividido pelo comprimento original. O sigma, que é a minha tensão, é a minha força dividido pela área. Dessa forma, eu posso escrever o meu delta, que é a minha deformação, como sendo a força aplicada vezes o comprimento L, dividido pela área e dividido pelo módulo da minha elasticidade. Então, vamos realizar alguns exemplos. Se ainda não pegaram papel, lápis e borracha e a sua calculadora, parem o vídeo agora e continuem na sequência vendo os dois exemplos que serão mostrados.